A protagonista de hoje é Daniela Graicar, jornalista, empreendedora, fundadora e co-CEO da agência Prós, reconhecida por campanhas criativas que fogem do óbvio e criam impacto real. Uma mulher que acredita na força das conexões entre marcas e pessoas, entre líderes e propósitos, entre mulheres e oportunidades. A Daniela abriu a sua primeira agência de relações públicas aos 19 anos. De lá para cá já fundou mais de 10 empresas. Além disso, é fundadora também do movimento Aladas, que tem como missão aumentar o número de mulheres em cargos de liderança no mundo corporativo. Dani, um prazer ter você aqui no nosso quadro. Muito bom que deu certo. A minha primeira pergunta é a mesma para todas vocês. Quem é Daniela Graicar? Difícil. Obrigada pela oportunidade dessa conversa. Bom, acho que eu sou uma mulher corajosa, que sempre sonha adiante. Sou mãe de 3 filhos, Caio, Theo e Thomas, casada, apaixonada pela liderança feminina, por conectar pessoas e por trabalhar marcas. Você começou a empreender muito jovem, aos 19 anos de idade. O que te levou a dar esse primeiro passo? E o que isso te traz hoje? Daquilo que você fez lá atrás, o que você carrega? Acho que lá atrás era talvez uma inocência, né? Talvez um não conhecer toda a complexidade que está atrelada ao empreendedorismo, principalmente aqui no Brasil. Então, acho que era minha vontade, inocência. E dessa inocência, acho que aos poucos eu fui ganhando corpo, entendendo um pouquinho como é que a gente trafega nesse mundo do empreendedorismo. Mas trago ainda essa ingenuidade, esse otimismo. Eu abri uma empresa com 19 anos, acho que o que eu mais trazia comigo era o otimismo e a certeza de que ia dar certo. E por que você quis abrir essa empresa aos 19 anos? O que de fato te levou a abrir essa empresa? Eu, estagiária, né, desde os 16, olhava e falava, eu faria diferente isso, eu faria diferente isso. E uma vez eu pensei, já que eu faria tantas coisas de uma forma diferente, por que não ousar e ter o meu próprio negócio? Já que você me transferiu para o presente, hoje eu olho e entendo muita coisa que era feita de outra forma, né, pelas minhas antigas chefes. Assim, a gente vai aprendendo um pouquinho que as coisas não dão certo do jeitinho que a gente planeja quando é muito jovem, com 19 anos. Mas acho que essa ingenuidade, com um toque de coragem, um pouco de otimismo, né, tudo isso temperado foi o que me levou adiante ali na agência. Bom, depois disso você abriu mais 10 empresas. O que você traz de intuição e resiliência depois de 11 empresas abertas? E por que abrir tanta empresa assim? Por que você foi entrando? São mercados diferentes? São todas empresas nesse universo de relações públicas? Então, a primeira que eu abri foi uma agência de relações públicas institucional. Depois de 2 anos, eu abri uma de conteúdo de marca. Aquele boom das revistas customizadas, os blogs e os sites nascendo. E eu oferecia recheio para eles, né? Depois uma agência de comunicação interna, endomarketing, cultura organizacional. Depois brand PR, social media. Acho que eu sempre tive um olhar adiante do que está vindo e como eu posso participar dessa narrativa, né? Então, eu fui abrindo empresas de acordo com para onde o setor de comunicação caminhava. Depois eu abri uma de educação, me apaixonei por educação, abri o Aladas e abri a Mentorela. O que essas experiências te ensinaram, então, sobre resiliência e intuição? Eu respeito muito a minha intuição. Eu estudo, leio muito, sou uma obcecada por conhecimento, mas eu respeito demais. Se eu acordar achando que eu tenho que fazer uma empresa, o pessoal que está comigo há mais tempo já fala, ela vai fazer. É melhor a gente apoiar, é melhor a gente trazer subsídios para ela, porque ela vai fazer. Então, eu respeito demais a minha intuição. E também eu sei a hora, eu vou insistindo em algumas empresas. Algumas você fala, gente, esse setor acabou. Está na hora, por isso que eu fui fechando também algumas. Esse setor acabou. Pega as melhores pessoas daqui, pluga em outro negócio, porque agora a gente tem que apostar em tal coisa. Então, eu sempre fui ampliando esse leque e depois chegou uma hora que para criar a Prós, eu juntei 5 empresas que eu tinha, eu juntei e criei a Prós. Então, não fui só abrindo também, eu fui afunilando um pouquinho e fechando esse Teve um M&A aí no meio do caminho também. E você, hoje em dia, você tem só a Prós? Não, eu tenho a Prós. Bom, Aladas, Mentorela. Eu tenho a Aladas e a Mentorela. Eu piloto esses 3, né? Sendo que a Prós eu vendi no ano passado. Sim. Mas eu sigo à frente dela, então é meu bebê ainda. Como foi esse movimento de venda e você continuar à frente dela? Acho que era um desejo antigo, né? Acho que todo mundo que abre um negócio abre com esse sonho também, né? De vender.
E eu, há uns 4, 5 anos, comecei a planejar e meu sonho era fazer parte de um grupo internacional. Sabe, jogar um jogo... não vou dizer que eu jogava a 3ª divisão, mas acho que eu sempre sonhei em jogar a 1ª divisão. Tá junto com estrangeiros, lidar com culturas diferentes. Então, eu venho planejando isso e eu sou uma pessoa que arquiteta mesmo esses planos, né? Então, há 5 anos eu comecei a planejar essa venda e no ano passado concretizar, acho que foi um sonho mesmo. E tô vivendo esse sonho acordada, curtindo esse sonho. Claro que é diferente, uma governança diferente, né? São regras novas, são chefes. Imagina, faz 27 anos que eu não tinha um chefe. Então, eu não sou muito boa de prestar contas, né? Não sou muito boa de perguntar se pode. Então, eu tô aprendendo ainda tudo isso, mas acho que eles me dão muita autonomia, muita confiança, muito espaço e me escutam bastante. Então, acho que eu fiz a escolha certa, né? Qual foi o grupo que comprou? Stagwell. É um grupo americano. Então, eu vinha negociando com culturas diferentes e eu encontrei ali principalmente a autonomia de gestão, que era o que eu buscava. Quando você é empreendedor na veia, eu não sou uma executiva nata, eu sou uma empreendedora. Eu acordo, mudo de direção, eu acordo e contrato pessoas. Adoro contratar pessoas. Eu acho que para ter tantas empresas do jeito que eu fui abrindo, a minha maior virtude é encontrar esses talentos. E com pouco tempo eu já consigo farejar, claro que eu já errei bastante, tá? Mas eu consigo farejar a confiança, essa pessoa vai me levar adiante, essa pessoa tem uma dor de dono, um perfil de dono, e eu quero que seja meu sócio, ou quero que seja meu diretor. Então, acho que esse é o faro principal. Mas e essa questão de você dividir agora, você ainda está na agência, mas, como você disse, você tem chefe. Então, eu queria que você contasse pra gente o que mudou para você em relação a isso. Mudou a questão de ter que ser mais planejada, né? Não dá para viver só da intuição quando você tem um chefe. Então, eu faço esses planos de futuro, essas ousadias de investimento, e eu entendo que eu não posso assinar mais as coisas sozinha. Então, eu preciso defender melhor as minhas ideias. Não é para mim mais que eu defendo. Antes, eu acordava e falava, tenho certeza que isso vai dar certo. E eu apostava por 2, 3 meses. Se tivesse dando certo, eu continuava. Ou eu desligava certas apostas, né? Agora, não. Eu preciso defender mais os meus planos, dizer para onde eu quero, bater meta e continência, né? Toda semana. Então, para mim, é diferente. Mas é muito sábio também você ter que defender isso, você ter que se planejar para uma reunião muito mais do que eu fazia no passado. É interessante. Eu queria esse frio na barriga. Acho que aos 46, assim, eu estava querendo esse frio na barriga novo e tô muito feliz com essa vida de executiva. Tem gente que troca a vida de executiva pelo empresariado aos 50 e meu sonho era o inverso e tô gostando de viver. Como é que você define o novo papel das agências de comunicação hoje? Muito mais relevantes do que no passado, né? Eu acho que os líderes estão muito sujeitos, hoje, muito expostos a dar suas opiniões nas redes sociais, a dar suas opiniões em reuniões. Acho que a gente vê um público cada vez mais ávido e muito respeitando também as opiniões dos líderes, né? Principalmente dos CEOs. Então, o que a gente vê é um público que precisa dizer o que pensa, precisa se posicionar. Muito mais do que antes. Muito mais do que antes. Antes ele falava do negócio dele, né? Falava da empresa dele, de vez em quando falava do mercado dele, quando já era... E não precisava nem falar para o grande público, não precisava ser uma coisa aberta para todo mundo. Hoje em dia ele tem que dar a cara dele, né? A empresa tem que ter a cara de alguém, concorda? Concordo. Os funcionários esperam, né, essas posições. Então, tanto de dentro você tem essa pressão dos funcionários quererem saber como você se posiciona em causas políticas, como você se posiciona em causas econômicas, em problemas sociais, qual é a bandeira que você hasteia, qual é a causa que você... que te move, né, que mexe com o seu coração. Então, os CEOs eles estão sendo cobrados, líderes em geral, não só CEOs, né, os diretores, estão sendo cobrados internamente e, ao mesmo tempo, são cobrados externamente. Então, mesmo para a imprensa ou para as redes sociais, eles são também extremamente cobrados. E eu acho que o que a gente tem hoje também são os recortes. Então, a pessoa fala por 1 hora em um lugar e aquele recorte que é feito de 2 minutinhos... ele tira do contexto e expõe os líderes em pequenas opiniões, que às vezes, é o que a gente sempre fala, né? Não dá mais para você acreditar no contexto, porque com esses trechos colocados em outros lugares, as informações saem do contexto. E a gente precisa acreditar que elas vão sair do contexto o tempo inteiro.
E esses cortes, eles podem ser bons ou ruins, né? Depende da situação. Depende quando sai muito do contexto, é ruim. Você está à frente da Prós, que é essa empresa que a gente falou, né? Que você vendeu, mas continua à frente. Você tem grandes clientes como Boticário, Amazon, Colgate, Mondelez. Como é lidar com essas grandes marcas? Acho que essa é a grande riqueza do trabalho de agência. É você acordar falando de batom, dali a 2 horas você está falando de bebida, depois você está falando de pasta de dente, enfim, chocolate seguro. E eu gosto muito dessa diversidade, porque no fundo a gente consegue ampliar o espectro, né? Ampliar o repertório. Os problemas até são parecidos, porque a gente começa a ver a interligação entre os problemas, entre as crises. Então, eu adoro trabalhar com múltiplos setores, assim, e acho que isso me enriquece, de certa forma, mentalmente rejuvenesce também, porque desafia, né? Você ter que entender de diversos assuntos. Acho que esse é o barato da nossa agência. E muitas vezes o que você aprende num setor, você acaba aplicando em outro. Com certeza, até para trazer um olhar diferente, porque os setores são viciados nas mesmas respostas para os mesmos problemas. E aí eu falo, olha, no setor de bebidas foi feito assim, ou na área de alimentos, esse tipo de atitude deu uma crise que pode reverberar aqui. Então, eu acho que a gente traz um olhar de fora, mas ao mesmo tempo imergindo, assim, ao mesmo tempo entrando naquela empresa para entender qual é o DNA dela, o que funciona e o que não funciona. Na sua opinião, o que uma marca precisa fazer de fato para criar uma conexão com as pessoas, com o consumidor? Ser menos autocentrada, falar menos de si e, de fato, ativar uma escuta para entender o que os seus consumidores, onde eles estão, o que eles falam, qual é o tipo de assunto que encanta essas pessoas. Quando você tem essa conexão, né, entre a mensagem da marca e o que os consumidores gostam ou estão a fim de conversar naquele momento, é que nascem essas oportunidades de PR, que eu acho que são as mais relevantes. Você tem algum exemplo para dar para a gente? Claro que você tem vários, mas queria que você trouxesse aqui algum exemplo que tenha te marcado pelo propósito, pelo sucesso, pelo resultado final. Acho que o exemplo de boutique que a gente lançou para Boticário, a gente tinha que lançar um produto para 45+. Mas produto pelo produto, acho que até que o Boticário que lança muito produto por ciclo, sim, a gente morreria na paisagem. E a gente pensou, vamos trabalhar a questão do etarismo? Então, poucas marcas falavam sobre etarismo quando a gente trouxe essa questão dessa bandeira, né? O nosso insight veio da busca de influenciadoras 50+. E a gente não achava nas redes, a gente achava celebridades. Mas a gente não achava aquelas natas influências como a gente vê na Gen Z. E a gente falou, bom, vamos pegar essas mulheres, convocar essas mulheres que têm conteúdo de diversas áreas e convocá-las para se treinar, para ter maior audiência, para engajar mais as pessoas. Então, a gente fez um curso para elas se tornarem influenciadoras e capilarizarem mais os seus conteúdos. E acabamos criando uma rede, né, as Boutiquers, que é uma rede de embaixadoras da marca. E a marca acabou abraçando a questão do etarismo de forma mais longa, assim, uma conversa mais duradoura. A gente já conversou aqui também no quadro Protagonistas com a Vanessa Gordilho, que é da Vibra. A gente contar esse caso. Então vamos lá, porque eu achei que você fosse falar desse caso também. Esse caso eu amo, assim, porque a gente tinha que colocar a luz numa conversa muito difícil, né? Que é o abuso de crianças, o abuso de adolescentes que acontece no Brasil, uma carga muito mais absurda do que a gente imagina. E é uma conversa difícil e a gente fez, o insight veio até de um estudo da Vibra que mostrava que muitos dos casos aconteciam nos postos de gasolina. Então, você vai falar, nossa, é um tiro no pé? Uma rede como Vibra abraçar esse projeto? Não, eu acho que é um ato de responsabilidade e coragem. Então, a gente criou a loja da inconveniência, que ao contrário das lojas BR Mania, que são as lojas de conveniência dos postos, a loja de inconveniência, ela era um verdadeiro passeio imersivo por problemas e por dados e números e produtos que a gente criou para pôr luz nessa questão. Então, por exemplo, o pano vinha com... Vamos parar de passar pano? Nessa questão, 83% dos casos de abuso infantil acontecem no almoço de domingo. Nossa. Então, por familiares, né, padrasto e tios. Então, assim, a gente pegou muitos dados, assim, centenas de dados. E esses dados viraram 22 produtos que a gente materializou. Então, o que mais marca para mim é uma boneca com um bebê. Então, dentro de uma caixa de boneca. Enfim, as pessoas participavam desse circuito, né? Elas passeavam pela loja da inconveniência e elas iam
tendo reações muito impactadas e saíram de lá extremamente impactadas. E a gente conseguiu mais de 500, 600 matérias e saiu do Brasil. Isso foi para o mundo. A gente conseguiu matérias incríveis sobre esse projeto e acho que vem daí a coragem da Vibra de abraçar junto com a gente essa ideia, dar a mão para a gente e falar, vamos fazer esse projeto. E o que eu acho interessante, quando ele acabou, outros estados começaram a pedir para levar a loja da Inconveniência. A Vanessa falou que estão fazendo isso agora, levando a loja para outros estados. A gente está fazendo esse tour, levando para outros estados, a pedido das próprias prefeituras e governos, porque eles veem como uma forma de aterrissar um conceito. Porque você vê filme, você vê, às vezes, umas campanhas e você pensa, esse problema não é meu. Essa dor não é minha e eu não vou resolver. A hora que você entende, sente e visualiza isso, né, pega isso na mão, aí você começa a ver histórias reais e ver que, sim, é um problema nosso. Acho que essa é a riqueza do PR, assim, resolver problemas de marca, mas resolver problemas da sociedade. Quando a gente consegue fazer os dois, eu me realizo muito. Eu sei que o time se realiza muito, né? Então, acho que isso, para mim, assim, é o que coroa o trabalho no dia a dia. Vamos falar do Movimento Aladas? Ele surgiu como um projeto social. Surgiu. E depois ele virou um movimento de mulheres. Como é que foi essa transição? Por quê? E como ele está nesse momento? Até tem um caminhar dessa narrativa. Eu sempre cobrava muito os meus clientes, líderes, para eles terem uma causa para chamar de sua. O que você está fazendo para a sociedade ser melhor, né? O que você faz no domingo? O que você faz enquanto você ainda não está trabalhando? E eu sempre cobrei isso. Chegou uma hora que eu falei, pera, e eu? O que eu tô fazendo? Que eu me cobrar além isso também, de colocar esses projetos na rua, que é o meu jeito de pôr luz em questões sociais e trazer, abrir o olhar dos clientes também para problemas que eles desconhecem, mas é pouco. Então, eu comecei a pensar e aí que eu trouxe a Fernanda, que é a co-CEO da agência hoje. Falei, Fernanda, cuida da lojinha, que ela está precisando, a Prós está precisando aqui de um novo olhar. Eu já estava há 20 anos na agência e ela veio há 6 anos, né? Eu falei, por favor, cuida da lojinha, porque eu tenho um sonho, que é um sonho de criar um movimento para apoiar mulheres a liderar. Isso vinha justamente dessa minha autocobrança de entregar o que eu sempre pedi para os outros, né? Então, eu criei o Aladas... Quanto tempo isso? 5 anos. Tá. 5 anos. Então, o Aladas nasceu em 2000, foi, assim, nascemos em... 2020. Tá. Imagina a pandemia, né? A gente lançou em 8 de março, Dia da Mulher, e a pandemia estourou logo no dia 10, 13, né? Então, foi muito bom, porque eu criei como um projeto para capacitar líderes que eram como eu. A Dani, de 19 anos, que saiu da faculdade, super privilegiada. E, de repente, eu falei, gente, não faz sentido eu cobrar pelo curso que eu criei. A minha ideia era viver desse curso. Eu gravei 105 videoaulas com 27 pessoas incríveis que eu admirava demais. E esse curso, ele tinha hard e soft skills. Então, desde aulas de comunicação, coragem, até PNL... Isso é para o movimento, para o Aladas. Para o Aladas. Então, 104 videoaulas gravadas numa plataforma, colocadas para as pessoas terem tudo o que elas precisam para abrir um próprio negócio e que ninguém te falou. Mas de graça? Ou as pessoas tinham que pagar? No começo, a minha ideia, antes da pandemia, era um business mesmo. Tá. Eu até vendi a primeira turma, porque eu nasci vendendo, né, esse curso. E aí eu vendi, fiz a primeira turma, foi um sucesso. Mas com a pandemia, começaram a me pedir. Gente que foi alçada ao empreendedorismo, gente que não planejava entrar nessa jornada e que teve que empreender. Falei, gente, não faz sentido. Mundo totalmente mudado e eu faturando em cima do meu propósito. Então, eu acabei doando esse curso, 8.500 alunas fizeram essa jornada, e eu dando aulas toda semana e depois todo mês também ao vivo. Então, é um curso que me orgulhou demais, foi um prazer. Que bom que a Fernanda, enquanto isso, foi repaginando ali a Prós, e eu também recuperei o meu prazer de trazer aquilo para dentro, aquele aprendizado para dentro da Prós. E esse curso está disponível ainda? Ele está disponível, ele está online ali no aladas.com.br, e o Google Education colocou lá também como uma disciplina. Tem várias faculdades que usam como uma disciplina complementar. E aí, do Aladas, só que eu, apaixonada ainda pelo Aladas, não ia abandonar. E aí eu criei no ano passado com a Andrea Bisker o Clube Aladas, que aí é um clube de alta liderança, em que eu reúno CEOs, líderes como o Cris, líderes como outras aqui. E aí o prazer lá é outro. E aí isso é fato, porque eu faço parte do Aladas. É verdade.
E lá o prazer é outro. Lá o Com muito prazer orgulho. é criar uma programação para elas, né, que seja semanal, mensal e trimestral. Então, toda semana temos encontros online, todo mês temos um encontro presencial e a cada 2, 3 meses a gente faz uma viagem imersiva, tanto de inovação e conhecimento, como de introspecção. Qual foi o maior desafio que você enfrentou até chegar no lugar mais tranquilo onde você está? Porque no cargo de liderança, como você diz, você não era uma executiva, você sempre foi uma empreendedora, então você sempre liderou as empresas porque você fundou as empresas. Mas eu imagino que hoje você esteja mais tranquilo e confortável. Quais foram os principais desafios até chegar a esse momento de maior tranquilidade, digamos assim? Boa pergunta. Eu acho, Cris, que são desconfortos diferentes. Eu acho que hoje eu estou num desconforto grande, de uma história completamente nova, em que eu tenho que me provar, e eu sou uma pessoa que desde sempre adorou se provar e dar certo. Então, assim, eu tô num momento que se eu disser que eu tô confortável, tá mentindo. É mentira. Eu tô super... Assim, eu não sei se é desconfortável, porque eu gosto da minha cadeira, mas é a cadeira mais desafiadora que eu já sentei. Nas 11 empresas pelas quais você passou e fundou. A minha sorte incrível. É que eu tô bem cercada. Assim, eu tô com pessoas muito, muito interessantes, muito completas e muito determinadas a cumprir essa minha meta de entregar esse... Porque, imagina, eu tô agora entregando meu bebê daqui a 3, 4 anos, né? E honrando 27 anos de história. Então... Porque a combinação é essa, você sai em 3, 4 anos. Não sei se saio, porque espero que queiram que eu fique. Mas eu tô honrando essa história de 27 anos nos próximos 3. Então tem gente que fala, e agora? Você tá jogando tênis, você tá livre, tá? Não, tá trabalhando 1000 vezes mais, imagina. Nunca trabalhei tanto na minha vida. Não tenho a menor dúvida disso. Assim, acho que primeiro essa é a cadeira mais desconfortável. Mas acho que eu tive também momentos, acho que a primeira maternidade... foi um desconforto muito grande, porque eu era uma pessoa onipresente nos clientes, eu não tinha um time tão sênior, ao contrário da minha segunda maternidade, né? E todos os meus clientes começaram a ir embora. Quando eu falei que eu estava grávida, Dani, então, né, eu não sei se você vai voltar. Clientes homens em geral, você sentiu machismo, ou os dois? Eu acho que os dois, assim, claro, eu tinha mais clientes homens, mas não foi uma coisa, ou pelo menos eu não percebi essa questão. Tá. Para mim não foi uma coisa que me deixou assim, baque. Me tirou o chão, porque eu era ali, né, o arrimo de família, programando uma maternidade com 24 anos. Muito jovem. Nova, Sim. Cheia de energia, tanto que eu não saí de licença, eu saí por uma semana, aliás, eu nem saí. Eu nem saí. Os clientes falavam, não vai nascer nunca? Eu falei, já nasceu, tá aqui, mas eu não morri, né? A criança nasceu e eu tô viva. Então, eu nunca consegui sair efetivamente. Eu não sou uma pessoa que desliga e sai. Então, aquela vez foi... Eu sou parecida com você. Eu gosto do que eu faço. Então, quando você gosta do que você faz, não é hipocrisia. Não mesmo. Eu gosto, eu preciso, é meu. É visceral, né? Não é uma coisa contratual, é visceral. Mesmo eu tendo vendido, é meu. Sim, então, assim, óbvio. É 100% meu. Eles que lutem. É meu. Então, eu acho que eu saio, mas a alma fica. E eu vou me conectando com a alma o tempo inteiro ali, né? Fala pra gente do programa Mentorela. O que é o programa Mentorela em parceria com o Pacto Global da ONU? Sim. A Mentorela nasceu praticamente junto, 1 ano depois do Aladas. E era também um sonho. Eu acho que a liderança, ela é muito solitária. A gente não tem muito com quem dialogar. Os problemas que a gente tem na empresa, a gente não dialoga com pares, a gente não dialoga para baixo, porque passa insegurança. E nem todo mundo tem um coach ou um mentor para chamar de seu. Eu aprendi a pedir ajuda, porque a mentoria parte desse princípio, né, de que alguém está pedindo uma ajuda para alguém. Eu aprendi muito tarde. E eu gostaria muito de ter aprendido cedo. Eu tinha um pai empreendedor, eu podia ter pedido muito mais coisa para ele do que eu queria me provar. Como eu disse para você, eu sou uma pessoa que gosta de se provar. E aí eu criei a Mentorela justamente para mentorar elas. São homens e mulheres na Mentorela disponíveis para dar o seu repertório, para ajudar na tomada de decisão, para ouvir, para dizer, para ampliar networking. Então é muito legal, porque você entra no site e você fala, eu gostaria de uma mentoria sobre, eu vou demitir alguém e eu não sei demitir alguém. Ou eu estou fechando uma sociedade, eu estou em dúvida se eu fiz todas as perguntas que eu precisava. Qual é o site para as pessoas que Mentorela.com.br. Mentorela.com.br. Mentorela com L ou com 2? Com L só. Com L só. E aí você entra lá e você pede ajuda. Olha, meu tema é esse, a gente pluga
tem uma inteligência lá, e a gente Lógico. pluga com os mentores corretos, ajusta a agenda. E, por exemplo, eu mentoro direto lá. E tem os meus mentores lá também. Então, por exemplo, você tem Cris Achei, você tem Paula Pupi, você tem Andréa, você tem homens que são os meus mentores, porque cá entre nós também devo muito a muitos homens que abriram seu caminho, que me colocaram em lugares que eu nem imaginava que eu podia estar. Então, esses meus mentores da vida estão lá. Eu acho que, para mim, é uma realização enorme. É reduzir a solidão, é ampliar repertório, é suavizar a tomada de decisão, que para quem tem um negócio é todo dia, sim, né? Sim. Demito o contrato, invisto ou retiro o investimento, eu fecho a empresa, eu abro, eu conto pro meu marido tal coisa. Tem dúvidas assim. Eu quero abrir um negócio, como é que eu falo com meu marido? E eu vejo os maridos entrando na sala, enfim, o desconforto no ar, aquela coisa. E eu falo, ó, você não fala você não dá dica, né? Você fala, ó, comigo aconteceu assim, assim, assim. Comigo, com uma pessoa. Então, é legal porque você traz experiências de vida e eu teria errado muito menos. Assim, eu já, nesses 20 e poucos anos, 11 empresas, já contratei muito errado, já fiz contratos péssimos que eu não dediquei o tempo certo a revisar ou não tinha noção, já apostei em negócios que deram certo, já apostei em negócios que deram errado. Enfim, gabaritei. Gabaritei. Isso é uma prova, eu errei. Já acertei muito, mas eu errei bastante. Mas você acertou mais do que você errou, Dani? Sei, com certeza. Os acertos foram grandes, os acertos foram muito. Não estaria onde você está. Bom, nosso tempo acabou, infelizmente, mas eu sempre encerro também com a mesma pergunta para todas vocês. O que significa para você ser protagonista da sua vida? A responsabilidade de olhar para as pessoas que estão ao meu redor, com sensibilidade, e um olho no olho para tentar trazer mais pessoas comigo. Acho que mais mulheres comigo e pessoas em geral, porque eu tenho um olhar muito, muito humano e responsável. Dani, muito obrigada. Obrigada Prazer te receber aqui. Obrigada. Obrigada. Passou, voou. Obrigada. Obrigada a você.